Mais uma vez, a Red Bull revive sua velha mania de achar que trocar piloto é a solução mágica para todos os problemas. E adivinha quem está no alvo da vez? Yuki Tsunoda. O piloto japonês voltou a marcar pontos em Zandvoort, mas mal teve tempo de comemorar, porque Isaac Hadjar roubou todos os holofotes com um pódio histórico. E é aí que começa a polêmica. A Red Bull parece viciada em acreditar que o problema está no cockpit e não no carro. Sempre que o time enfrenta pressão ou vê a dominância ameaçada, a primeira reação é mexer no line-up. Foi assim no passado com Gasly, Albon e até com Pérez, sofrendo nos últimos anos. Mas será que esse ciclo sem fim realmente resolve alguma coisa? Ou será que a equipe deveria assumir que o RB20 não é o foguete imbatível que foi o RB19? Hadjar brilhou no GP da Holanda, é verdade, mas essa subida meteórica pode acabar sendo mais perigosa do que parece. A pressão em cima dele vai explodir a partir de agora. E se o garoto não entregar na próxima corrida, vai ser crucificado pela própria Red Bull. E você sabe como Helmut Marko é impiedoso. Basta lembrar o que aconteceu com Gasly em 2019. Promovido, pressionado e meses depois, rebaixado. Será que vamos ver essa história se repetir? Talvez o problema não seja Tsunoda. Talvez seja a Red Bull que se recusa a aceitar que a era do carro dominante está acabando. A Ferrari está se aproximando, a McLaren já ameaça. E até a Mercedes pode dar o bote com Antonelli em 2026. O pior, se Tsunoda for mesmo chutado, vamos perder um dos pilotos mais carismáticos do grid, um cara que fala o que pensa. E não, tem medo de criticar a própria equipe no rádio? Será que a Red Bull está prestes a repetir os mesmos erros do passado e jogar fora um talento que poderia ser útil no futuro? Carlos Sainz saiu de Zandvoort com sangue nos olhos e um recado direto para a FIA. Isso é uma piada completa. E não foi só uma frase jogada no calor do momento. Foi um desabafo de quem parece ter chegado no limite com o que muitos já estão chamando de loteria das punições da Fórmula 1. O espanhol foi punido com 10 segundos e ainda ganhou 2 pontos na superlicença pelo toque com Liam Lawson na primeira curva. Mas será que a decisão faz sentido? As imagens mostram Lawson espalhando na saída da curva, algo completamente normal em relargada, e mesmo assim, a culpa caiu toda no colo do piloto da Williams. Sainz está certo quando diz que já vimos dezenas de disputas lado a lado naquela curva sem ninguém ser punido. Mas dessa vez, a FIA decidiu que tinha que intervir. E é aí que mora o perigo. Quando os comissários começam a punir cada toque como se fosse crime, o que sobra da essência do automobilismo? Fórmula 1 sempre foi corrida de risco, contato, faz parte. E tem mais. Será que a FIA não está sendo seletiva? Em Silverstone, vimos incidentes bem mais duros que passaram em branco. Então por que agora foi diferente? Será que Sainz está pagando por ter sido mais vocal nas últimas corridas? Muita gente no paddock acredita que a punição tem um recado embutido: calar o piloto. Sainz tem sido um dos mais críticos da direção de prova desde que chegou a Williams. E pode ser que a FIA esteja tentando mostrar quem manda. Se for verdade, isso abre um precedente perigoso, porque significa que, além de correr contra 19 carros, o piloto também corre contra o regulamento e a interpretação dos comissários. E Lawson, o neozelandês, disse que preferia que Sainz fosse falar com ele pessoalmente, em vez de reclamar na mídia. Mas espera aí, será que Lawson não está sendo um pouco protegido pela narrativa? Ele mesmo admitiu que sabia que estava se defendendo no limite e que havia risco de contato. Se sabia. E mesmo assim fechou a porta. Não deveria dividir a responsabilidade? A paciência acabou. A mídia italiana, que há 2 meses parecia pedir desculpas para Lewis Hamilton por tê-lo desrespeitado quando chegou na Ferrari, agora está descendo a marreta no heptacampeão. E não é exagero. Chamaram sua performance no GP da Holanda de desastrosa e seu erro de inaceitável. Mas o que mudou tão rápido? Por que a imprensa italiana foi do bem-vindo, salvador da pátria, para culpado pelo fracasso? A resposta é simples: porque a Ferrari só admite os próprios erros quando é impossível esconder. Foram 8 corridas de tropeços, decisões erradas e falta de ritmo, até que a pressão de Leclerc, Hamilton e da própria mídia fez a escuderia assumir que o problema era interno. A Ferrari vive da própria narrativa de perfeição.
Quando vence, é glória absoluta. Quando perde, procura bode expiatório. E agora, o alvo é Hamilton. Mas será que é justo? Afinal, a equipe o contratou para ser o cara que traria de volta os títulos. Mas até agora o que entregou foi um carro que continua instável, uma estratégia que vive errando no rádio e uma equipe que demora a reagir às falhas. E o pior, quando Hamilton erra, o mundo cai. Mas quando a Ferrari coloca Leclerc e Antonelli em rota de colisão, como vimos em Zandvoort, parece que está tudo bem, porque 2 pesos e 2 medidas. Não dá para ignorar que parte da crítica tem mais a ver com proteger a imagem de Leclerc do que realmente apontar o dedo para os problemas. Chamaram a ultrapassagem de Leclerc sobre Russell de obra de arte digna de Rossi. Mas quando Hamilton tenta ir além do limite, é chamado de desastroso. Será que não estamos vendo uma narrativa construída para manter o monegasco como o herói da Ferrari? Hamilton vai largar com punição de 5 posições no grid em Monza. Se o carro não reagir e o time não for perfeito na estratégia, a chance de mais um vexame é enorme. E adivinha quem vai levar a culpa de novo? Exato, Hamilton. A Ferrari vai tentar transformar isso em mais uma crise do piloto, em vez de assumir que o problema é estrutural. Lewis Hamilton vive um dos momentos mais estranhos da carreira. Primeiro, um acidente que o tirou da corrida em Zandvoort. Quase 1 hora depois, a FIA decide jogar mais lenha na fogueira e anuncia uma punição. E como se não bastasse, agora vem mais 2 pontos na superlicença. É punição em cima de punição. Coincidência ou algo maior acontecendo, é difícil não levantar suspeitas. Hamilton chega na Ferrari para ser o símbolo de uma nova era. Mas em vez de apoio, parece que o que encontra é uma sequência de decisões que só complicam sua vida. Grid penalty em Monza, pontos na carteira, investigação que demorou quase 1 hora para virar punição, e tudo isso num final de semana em que Hamilton vinha mostrando progresso com a Ferrari. Será que a FIA está pegando pesado demais com ele? Porque, convenhamos, 20 por hora mais lento sob bandeira amarela dupla e ainda assim punido? Tem piloto que já ignorou bandeira amarela completamente e saiu ileso. Por que agora decidiram aplicar a letra fria do regulamento? E mais, será que a Ferrari está 100% do lado dele? Porque até agora não vimos a equipe vir a público defender Hamilton com força. Parece que estão mais preocupados em se livrar da responsabilidade do acidente e seguir para Monza como se nada tivesse acontecido. Isso é perigoso, porque se Hamilton sentir que está sozinho nessa, o clima dentro da escuderia pode explodir. Monza deveria ser o palco da primeira grande festa de Hamilton com a Ferrari. Em vez disso, ele vai largar 5 posições atrás, carregando a marca de culpado e sob risco de acumular ainda mais pontos na superlicença se qualquer coisa acontecer. E se ele se envolver em outra polêmica, pode até ficar suspenso de uma corrida no futuro.